Meus irmãos, muito boa noite, né? Mais uma vez ressaltando esse privilégio que é estarmos juntos como congregação do Senhor, como povo escolhido de Deus, aqueles que atendem ao chamado e à santa convocação do Senhor no dia solene para o seu ajuntamento. Isso não somente é um privilégio, como um dever para nós, né? É motivo de muita gratidão para nós estarmos aqui hoje nos reunindo, não somente no dia do Senhor, mas também para agradecer ao Senhor pelo 7º ano de igreja que essa igreja tem feito, né? Aniversário. É uma alegria para nós, porque essa igreja tem se mantido fiel à palavra do Senhor diante de circunstâncias que a gente vê. A gente louva a Deus porque o Senhor Jesus, o seu santo evangelho, continua sendo o centro dessa igreja. A palavra do Senhor continua sendo válida e continua sendo atual para nós. Ela continua sendo pregada com poder e glória através do nosso pastor, vinda desse púlpito. Louvado seja Deus por esse privilégio. Queria compartilhar com os irmãos um trecho das Escrituras em Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Os primeiros 9 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu lembro que nesse semestre a gente começou a estudar Josué lá no seminário. Eu me deparei com as verdades contidas neste texto, né? Que esse texto nos apresenta. E eu me lembro que é um grande desperdício para nós não olharmos o Antigo Testamento como escritura sagrada do Senhor, inspirada pelo Senhor, como escritura do Senhor revelada dentro do todo da Bíblia, né? Alguns pastores, infelizmente, olham para o Antigo Testamento e rejeitam ou simplesmente não o pregam, né? Louva a Deus por essa igreja que aqui sempre a pregação tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E esses pastores, talvez eles saem desse desafio que é pregar o Antigo Testamento, né? Infelizmente a gente acaba vendo que muitas pessoas e muitas igrejas apenas focam, quando leem o Antigo Testamento, quando pregam o Antigo Testamento, em condutas de algumas personagens principais que o texto apresenta, nesse caso Josué. Algumas delas costumam buscar extrair lições morais que aquele texto pode oferecer, né? E com isso essas aplicações ficam fora de contexto, ficam deficientes, porque fora do contexto, né? E essa ideia principalmente de se respeitar o estilo literário do texto, o texto fica vazio, fica fora daquilo que o Senhor está nos apresentando, daquilo que o autor está apresentando como texto original, para aquele público original. E o livro de Josué
é um dos que mais sofrem com esses problemas de má interpretações ou má aplicações fora de contexto ou de respeito ao seu estilo literário, né, que é uma narrativa. Tenho certeza que você, assim como eu, já ouviu algumas pregações, por exemplo, baseada na conquista de Jericó, liderada por Josué. Algumas igrejas, não sei se eu posso chamar de igrejas, mas fazem, por exemplo, campanhas, 7 voltas, ou pautada nessas 7 voltas que o povo deu, por exemplo, ao redor das muralhas, ou aqueles velhos jargões que dizem: assim como Josué atravessou o Jordão, você deve atravessar os desafios da sua vida. Enfim, você vai ver algumas pessoas alegorizando as 12 pedras que foram levantadas ali por ordenança de Josué como memorial para gerações futuras, alegorizam Raabe e por aí vai. Mas como eu estava dizendo, embora nós precisamos cavar profundamente para entender o contexto da passagem, como forma que foi transmitida aqui ao público original, ao povo de Israel, nós precisamos também entender o Antigo Testamento como escritura cristã, como palavra de Deus, à luz do Novo Testamento, à luz da revelação completa das Escrituras. O que você quer dizer com isso, Maio? Eu quero dizer que nós precisamos entender o Antigo Testamento, como ele se relaciona à medida ou diante da relação dele com o todo das Escrituras. Como que o Antigo Testamento aponta para Cristo e como Cristo aqui é o centro dessa passagem. Isso é olhar o Antigo Testamento como escritura cristã. E quando a gente olha para Josué, por exemplo, olhando dentro desse todo maior, a gente vê que há uma clara continuidade aqui do livro de Deuteronômio, né? Do Pentateuco. Alguns teólogos, inclusive, devido a essa continuidade bem clara existente no texto aqui, vai chamar o livro de Josué como parte integrante do Pentateuco, dando esse nome de Hexateuco, né? Se você olhar um pouquinho aqui os versos anteriores, ali ao final de Deuteronômio, você vai ver que o final dele é justamente na morte de Moisés. E Josué começa justamente do ponto que terminou Deuteronômio. Há uma conexão muito clara de um livro com o outro. Tem algumas relações, por exemplo, inclusive desse texto que a gente leu, Josué 1:2 aqui, quando fala Moisés, meu servo é morto, né, dispõe-te agora, passa de Jordão. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio 10:11, é falado assim: porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra sob juramento que prometi dar a seus pais. Ou seja, uma conexão muito clara de Deuteronômio com esse trecho de Josué 1:2. Josué 1:3-5, que a gente leu aqui também, parece praticamente uma citação de Deuteronômios 11:23-25, né? Onde é dito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisarde o vosso terror e o vosso temor, como já tem vos dito. Praticamente uma citação, né? Quando você olha ali, por exemplo, o trecho de Josué 1:7, a parte B, né, quando é dito que tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado, que a gente leu aqui, né, de fazer conforme a lei do que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ver uma conexão muito clara, por exemplo, com um trecho como Deuteronômio 6:6-9, aquele trecho célebre, né, falando de você falar da lei quando se assentar, quando você se levantar, né? Falando ali do cuidado da família, do ensinamento que o povo de Israel deveria ter, de transmitir a lei diante da sua família, diante dos seus filhos, né? Transmitindo a lei para os seus. Deuteronômio 11:18-19 praticamente cita essa, está bem conectado com esse trecho de Josué 1:7b e 8. Ou seja, você vai ver justamente uma conexão muito clara do Pentateuco com Josué. Você não vai ver isso totalmente desconexo, mas uma continuidade. Em contrapartida a isso, nós temos uma relação do livro de Josué com os livros que vêm sequencialmente, né, os livros posteriores, baseados justamente numa teologia que Deuteronômio dá base. Isso é chamado pelos teólogos de história deuteronomística, né? É aquilo que o próprio Deuteronômio dá base para os livros seguintes: livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis, como por exemplo a temática do estabelecimento da monarquia,
o ofício profético, o conceito de aliança, a ideia de obediência às leis, que está ligada totalmente às bênçãos que o povo de Israel receberia, a ideia de desobediência e as maldições que estariam sobre eles, caso desobedecessem à lei do Senhor. Então você vê o livro de Josué como uma certa ponte ali, daquilo que foi dito, né, a lei do Senhor, os 5 primeiros livros do Pentateuco, daquilo que viria depois, daquilo que virá depois, né? Você tem isso como uma boa base estabelecida, e agora a gente falou do seu contexto mais amplo. Numa ideia de contexto um pouco mais imediato, esse tema de sucessão, ou da sucessão da liderança do povo de Israel, era que estava em jogo aqui. A gente viu que o povo de Israel, após a morte de Moisés, seria conduzido até a entrada da terra prometida, o descanso, né, por Josué. Moisés, como vocês devem lembrar, não entraria na terra por causa do seu pecado contra Deus em desobedecê-lo. Ele morreria antes de ver a promessa se cumprir. Ele não herdaria a terra que manava leite e mel, né? Não desfrutaria dessa terra. É importante que aqui há uma crise bem clara de liderança do povo de Israel. Moisés foi o grande profeta levantado por Deus no Antigo Testamento. Segundo a própria Bíblia, jamais houve algum profeta levantado como ele, Deuteronômio 34, 10. E suceder Moisés aqui não era uma tarefa muito simples, não era uma tarefa simples. E é por isso que a gente vê esses estímulos aqui a Josué, né? O tempo todo a gente viu ser forte e corajoso. Inclusive são os versículos que mais nos têm a memória, né? Porém a gente precisa entender qual o contexto desse ser forte e corajoso. Isso nos apareceu no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9. Mas não foi a primeira vez que houve esse estímulo a Josué, esse encorajamento. Em Deuteronômio 31, versículo 6, no versículo 23, já tem esse mesmo estímulo, a mesma frase aparece lá, ser forte e corajoso. Por que essa tarefa seria tão difícil, Mário? Por que essa tarefa de liderar esse povo seria tão difícil? Bom, primeiro porque Moisés foi o escolhido para tirar o povo do Egito. Acho que Moisés já estava ali com eles há muito tempo e eles tinham visto toda a sua peregrinação diante de um líder como Moisés. Ele foi escolhido para isso. Foi através de Moisés, por exemplo, que Deus feriu a Faraó com as 10 pragas. Feriu os egípcios com as 10 pragas. E eles foram retirados ali do cativeiro. Foi Moisés, por exemplo, que liderou o povo durante toda essa peregrinação. Foram 40 anos pelo deserto. Foi através de Moisés que Deus abriu o Mar Vermelho e o povo venceu os egípcios. Viram todo aquele povo morrer diante deles. Foi através de Moisés, por exemplo, que eles viram a coluna de fogo que os guiavam pelo deserto. Foi através de Moisés que a lei e as suas tábuas foi dada no Sinai. E através de Moisés o povo foi alimentado com o maná. Deus fez tudo isso. Mas o líder deles aqui, em toda essa peregrinação, em todo esse tempo, é Moisés. Suceder Moisés dentro desse contexto não era algo simples, né? Moisés era esse grande homem, não entrariam com eles em Canaã, e nesse momento a fé deles precisaria estar em Deus. Por mais que a liderança de Moisés fosse uma liderança exemplar, a fé deles não poderia estar em Moisés. Deveria estar no Senhor, no Deus que salva, no Deus que liberta, no Deus que os retirou com mão forte do Egito. A fé deles precisariam, nesse momento de sucessão de liderança, estar no Senhor. É interessante que, embora Deus já tivesse escolhido Josué para suceder a Moisés, uma troca desse nível, como a gente está falando aqui, nunca é simples. Sempre há uma desconfiança por parte dos liderados e até uma insegurança por parte daquele que foi escolhido para suceder esse líder. A pergunta que parava era: será que Josué vai conseguir realizar algo que nem mesmo Moisés conseguiu? Será que diante de Josué nós também padeceremos conforme a geração anterior, que morreu completamente no deserto? Será que Josué será capaz de nos conduzir até a terra prometida? Eles tinham visto a liderança de Moisés e todo o poder de Deus através da sua forte mão.
Porém, será que diante desse líder escolhido por Deus, a promessa dada aos nossos pais se cumpriria? E essa era uma grande oportunidade de eles serem moldados a exercitarem a sua fé, não agora mais na liderança de homens, mas na liderança do Senhor, do Deus que os faria herdar a terra. E a morte de Moisés não poderia parar o povo. A gente viu aqui o reverendo Oreb falando de que essa obra ela vai continuar. Deus levantará pessoas para dar prosseguimento a essa obra, porque Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou daqui a 50 anos, quando Ele se aposentar. Não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sabe que a obra do Senhor jamais pode parar. Jamais. Deus sempre levantará sucessores, sempre levantará, porque a obra do Senhor é maior do que qualquer um de nós, maior do que qualquer líder. Por melhor que a gente o veja, por mais que nós tenhamos que imitá-lo, nós precisamos imitar pessoas, mas a nossa fé não pode estar em pessoas, jamais, jamais. A morte de Moisés não poderia parar o povo. Eles tinham uma missão, com ou sem Moisés, a missão deveria continuar, porque a missão era maior do que Moisés. E quando a gente vê o texto que a gente leu aqui no primeiro versículo, quando é falado que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: a primeira coisa que nos chama a atenção nesse primeiro verso é como que Moisés é chamado, como que ele é descrito. Ele é descrito como servo do Senhor, e Josué é descrito como servo de Moisés. Há aqui uma conexão muito forte entre esses títulos, né? Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Essa expressão que serve para designar Moisés, expressão servo do Senhor, ela expressa honra, ela expressa fidelidade, ela expressa comunhão, ela expressa aquele que faz a vontade do seu Senhor. Moisés era aquele que Deus falava diretamente, e falava não só diretamente, mas falava claramente. Essa expressão, servo do Senhor, já tinha sido usada inclusive com Abraão, em Gênesis 26, 24. Não era uma expressão nova. Aquele, lembre-se de Abraão, aquele a quem Deus havia dado a promessa, o herdeiro, aquele que faz a vontade do seu pai, servo do Senhor. E mais tarde seria atribuído ao próprio Josué, Josué 24, 29, a gente vai ver isso. Já a expressão servo de Moisés mostrava justamente como Josué agora era o sucessor de Moisés, ou seja, o próprio Deus estava confirmando que assim como Abraão e Moisés, que eram servos de Deus, Josué era servo de Moisés, era seu discípulo, era seu imitador, e ele seria aquele, Josué seria aquele que através do qual Deus traria salvação a Israel. Se você lembrar bem, você vai entender que, você voltar um pouquinho a sua memória, você vai lembrar que o nome de Josué não era Josué, era Oséias, né? Moisés que faz essa troca de Oséias para Josué, e Oséias significa salvação, e foi mudado para Josué, que significa o Senhor é a salvação. A gente acha que é algo bobo, mas não. É algo que tem total sentido dentro do contexto. Lembra que a gente está falando que a confiança deles não era para estar mais em homens, mesmo que fosse Moisés. Agora era para eles entenderem que quem os traria salvação, quem trouxe salvação o tempo todo, quem os libertou do Egito, quem os fizeram atravessar o Mar Vermelho, quem fez tudo isso não foi Moisés, foi Deus quem fez. É o Senhor quem traz salvação, é o Senhor que traria salvação a Israel. Josué era um ministro de Moisés, era como se fosse um seu atendente. Na versão grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, a palavra para designar Josué é hipórrogos, que significa um trabalhador debaixo da direção e do comando de Moisés. Ele foi treinado debaixo da sujeição e do comando de Moisés. É como se ele tivesse aprendido aos pés de Moisés, aquela expressão que Paulo usa
quando ele fala que aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Ou seja, ele realmente reteve todo o ensinamento, não somente da lei, mas o seu aprendizado ao ver a conduta e a liderança de Moisés. E Matthew Henry, comentando esse trecho, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que aqueles que aprenderam a obedecer são os mais preparados para exercer a liderança. Ou seja, você quer ver como aquela pessoa vai ser como líder? Olha para quando ela é liderada. Será que ela é subordinada? Será que ela é obediente? Será que ela é uma pessoa que se submete às lideranças? Ou será que ela é alguém que simplesmente faz o que quer, rebelde, reclamona? Quer ver como a pessoa vai ser como líder? Observe como ela é como liderada. Quando a gente vê aqui no trecho a segunda parte do versículo, né? E este falou a Josué, Deus falando diretamente a Josué. É interessante porque a primeira coisa que a passagem mostra é que Deus fala diretamente com Josué, ou seja, o mesmo Deus que falava com Moisés, agora falaria com Josué. É como se Deus estivesse ali ratificando, confirmando a liderança de Josué, ou seja, assim como eu falei com Moisés, eu falo com Josué, eu falarei com Josué, ouçam-no para conhecerem a minha verdade. E a grande questão é que aquele que iria suceder a Moisés estava profundamente familiarizado com ele. Desta forma, ele poderia muito bem seguir a doutrina que Moisés tinha ensinado, os ensinamentos de Moisés e o modo de ver de Moisés, de viver de Moisés. E o versículo 2 segue: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa-te de Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A ordem de Deus é: passe o Jordão para conquistarem a terra que eu dei a vocês. É interessante que depois de 40 anos andando no deserto, agora o povo de Israel estava diante dessa concretização da promessa que Deus havia dado aos seus pais, né? Havia dado a Abraão, acampados ali nas planícies de Moabe, e o único obstáculo que lhes restava era justamente o Jordão. E a gente pode ter aquelas ideias do Jordão, dos batismos que são feitos atualmente lá, e a gente vê aqueles córregos, né? Que atravessar seria molinho, coisa simples, né? Só não precisava nem Deus abrir o Jordão, fazer nada disso, é só atravessar. Você olha assim, né? Pouca água, mas não é a imagem que está transmitindo aqui, não é o contexto desse momento, né? Essa imagem ela está errada. Se você for ver, por exemplo, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer que o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, ou seja, era um tempo de cheias, o rio estava bem cheio, e próximo aonde eles estavam aqui, o rio possuía pelo menos 1 quilômetro de distância, pelo menos 1 quilômetro de uma margem a outra, e pelo menos de 3 a 5 metros de profundidade. Não era algo tão simples, era algo que iria justamente provar a fé deles. Acreditar aqui na palavra de Deus era algo que precisaria que eles exercitassem a sua fé. Não havia barcos, não havia plataformas flutuantes, ou seja, era um ato realmente de fé, não somente para Josué, mas para o povo de Israel, confiar na palavra de Deus. E Deus fala para Josué: dispõe-te, né? É o que ele fala aqui no versículo 2. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão. Essa palavra dispõe-te, né? É o mesmo que levanta-te, ou numa expressão militar, né? Como Josué, como um bom militar aqui, era como se fosse de pé 2, para quem conhece aqui na expressão militar. Se apresente para a missão, se apresente ao seu comandante para a missão. Temos uma missão a ser cumprida. Moisés morreu, mas a missão continua. É interessante a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Eles herdariam a terra que Deus tinha dado a eles, era garantia, era certo. Porém, eles teriam que ir lá e conquistar. Parece algo antagônico, né? Mas não. Aquilo que Deus deu a eles não os isentariam de justamente conquistar a terra.
O fato de Deus ser soberano e dar, por exemplo, ao seu povo a salvação em Cristo Jesus, não significa que nós não devemos operar essa salvação com temor e tremor. Há responsabilidade sobre nós. Nós devemos exercitar a fé, embora a fé seja um dom de Deus. É Deus quem faz todas as coisas. Porém, nós somos experimentados a ponto de exercitar aquilo que o Senhor nos confiou. E aqui o caso é o mesmo. A terra é herança, é dádiva do Senhor, mas eles precisariam ir e conquistar a terra. E se você for ler aqui Josué, você vai ver que não foi conquista fácil, né? Foi complicado. No versículo 3, ele segue: todo lugar que pisar a terra todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A terra era santa, pois o povo santo de Deus habitaria nela. O lugar onde Deus escolheu para estar com o seu povo, e a promessa foi dada a todo o povo, mesmo que de início ela tenha sido feita a Abraão, e a terra era justamente santa por causa do Deus santo, o Deus de Israel. E a gente faz aqui um paralelo com a igreja do Senhor. Você vê Paulo falando, por exemplo, aos santos de Corinto, né? Aí você olha a carta, você fala, nossa, santo. Aí você vê, não entende, né? Mas a santidade não é dada pelas nossas condições, mas é por aquele quem nos vocacionou e por aqueles que nos santificou. Por mais que isso ainda não seja completo, e nós ainda precisamos lidar com o nosso pecado, nós somos perfeitamente santos, porque o perfeito santo habita em nós e nos transforma à sua imagem, dia após dia. E eles eram santos, aquela terra seria santa justamente por causa da habitação do povo santo de Deus, por causa da habitação de Deus juntamente com aquele povo. Era a glória de Deus, era a identidade de Deus que os fariam ser santo. No versículo 4, quando ele segue, ele fala: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, o vosso termo, né? Ele aqui dá as dimensões, né, da terra, as dimensões geográficas da terra. E é interessante um versículo que assim parece que a gente não precisa se atentar muito, mas quando você olha aqui as dimensões da própria terra, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será vosso. Quando a gente olha para essas dimensões aqui e a gente vê a conquista da terra, a gente vai ver que Israel nunca conquistou essa terra em sua plenitude, como descrita aqui, por exemplo. Nos tempos de Josué faltou muita coisa. Nos tempos de Davi, Jerusalém é conquistada e outros territórios também. Nos tempos de Salomão é o período de maior expansão do território israelita. Salomão ampliou esse território com seus acordos políticos, né, com reis vizinhos. Porém, essa não conquista da plenitude da terra nos mostra algumas coisas. Em primeiro lugar, aponta a rebeldia do próprio povo, né? Desobediência e infidelidade do povo de Israel. E em segundo lugar, aponta para uma realidade infinitamente superior, a realidade de que Cristo conquistou a terra na sua plenitude. Mostra que somente o perfeito Josué conquistaria essa terra que mana leite e mel. E aqui ora eu falo da Jerusalém celestial, da cidade santa, da cidade perfeita. Somente em Cristo essa terra é conquistada perfeitamente. Josué não conquistou, nem Davi conquistou, nem os outros reis conquistaram, nem Salomão, com toda a sua sabedoria, conquistou na sua plenitude. Mas Cristo, o perfeito rei, o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, conquistou em nosso lugar, no lugar de Josué, no lugar de Moisés, no lugar dos reis que não conquistaram, os falíveis reis. E o versículo 5 começa os trechos que a gente de injeção de ânimo, digamos assim. E Deus fala assim a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus começa a animar Josué e prepará-lo para assumir essa liderança que antes pertencia a Moisés.
Deus aponta a batalha, interessante, mas ele anuncia a sua vitória antes mesmo que ela aconteça. Ele prenuncia a vitória. Vocês vão lutar, mas a vitória já é certa, né? Já é garantida. A gente lembra de Romanos 8,37, onde Paulo fala que em todas essas coisas, porém, nós, Igreja do Senhor, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, né? O nosso Josué. Ou seja, Deus anuncia a batalha a Israel, mas já anuncia a vitória. A vitória, a herança da terra, seria dada pelo próprio Deus. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, né? Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Tem duas certezas aqui. A primeira é que Josué tinha visto a liderança de Moisés, portanto, Deus seria com ele, assim como foi com Moisés, e não restaria dúvida de que ele seria vitorioso, assim como Moisés foi. Era Deus quem estava falando, era certo que isso aconteceria. E a segunda coisa é que Deus jamais o desampararia. A promessa de Deus, e agora a gente precisa pontuar isso, ela era incondicional. Ela era incondicional, assim como a salvação ela é incondicional. Não depende dos nossos atos, depende do Deus que salva, depende do Deus que traz a salvação. Não dependeria das suas forças, não dependeria do poderio do exército de Israel, não dependeria das suas sabedorias, não dependeria de nada disso, dependeria do Deus que salva, e por isso era garantido, e por isso que ninguém poderia resisti-lo durante toda a sua vida. Assim como foi com Moisés, Deus foi com Moisés, Deus também seria com Josué. Não havia possibilidade alguma de Deus abandoná-los, nenhuma. Versículos 5 e 6, ainda nesse trajeto de dar a Josué essa injeção de ânimo, Deus fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. O 5, né? Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora a gente começa com os trechos do ser forte e corajoso. A gente viu que essa expressão ela se repete várias vezes. Ela não é nova aqui em Josué, mas ela já tinha aparecido em Deuteronômio. E ela significa justamente o encorajamento pela difícil e árdua missão que Josué teria de suceder Moisés. A gente viu isso. Teria sim encorajamento na liderança de um povo rebelde, de um povo obstinado, reclamão. Você lê Êxodo, você vai ver isso o tempo todo. Um povo ingrato, um povo submisso, e eles não eram fáceis de serem liderados. Veja o desafio que Josué tinha ali pela frente. Você tem aqui um encorajamento para que Josué enfrentasse, por exemplo, os diversos desafios que ele teria pela frente. O primeiro seria justamente a travessia do Jordão. Põe-te de pé e atravessa o Jordão. Vimos que não seria algo tão fácil como a gente imagina, de acordo com as imagens que a gente tem hoje. Mas também teria os desafios das diversas batalhas para ocuparem a terra, né? Enfrentar e condenar também o pecado do povo. Josué estava diante desses desafios, e ser forte e corajoso é aqui um estímulo para que ele não se submeta, ou não para que ele desanime, ou não para que ele não perca a coragem de denunciar o pecado, de enfrentar os inimigos, de suceder Moisés, de liderar aquele povo que não era fácil de ser liderado. Sim, essa expressão significa tudo isso. Mas quando a gente olha aqui no verso 7, a gente vai ter uma ideia muito mais ampla do que significa essa expressão ser forte e corajoso. A gente normalmente, quando olha para esse texto, fica apenas nessa ideia de ânimo, né? Vá lá, seja forte, corajoso, enfrenta os desafios da sua vida. Sim, tem esse pano de fundo aqui também. Mas tem uma ideia muito mais ampla que é apresentada no versículo 7, que eu queria compartilhar com vocês. No versículo 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Essa expressão, ser forte e corajoso, além de estar ligada com tudo isso que a gente falou, ela está ligada principalmente
com encorajamento que Josué deveria ser submetido a cumprir e fazer o povo cumprir toda a lei de Moisés. E aqui está o grande desafio. O grande desafio está em cumprir a lei e fazer com que o povo de Deus, o povo eleito do Senhor, que havia saído daquela jornada mais de 40 anos, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram guiados ali no deserto, foram alimentados através do maná, estavam ali agora acampados, né, nas planícies de Moabe, pronto para poder dar a terra. Esse povo, a preocupação que eles precisariam ter era cumprir a lei e fazer com que todo esse povo cumprisse a lei de Deus. É interessante que Deus não separa, por exemplo, doutrina de vida que agrada a Ele, coisa que a gente vê muitas pessoas aí fazendo, né? Separando, doutrina é uma coisa, vida com Deus é outra. Você tem culto de doutrina, você tem culto de vida com Deus, você tem passos para fazer aquilo, mas Deus não faz isso. Ele fala: seja forte e corajoso para cumprir e enfrentar os desafios que a vida lhe condicionará. Sim, porém isso não está dissociado com de uma mente cativa à palavra de Deus. Não são duas coisas distintas, não são duas coisas separáveis, não são duas coisas dissociáveis. Viver uma vida com Deus está totalmente ligado o quanto a minha mente está cativa à sua palavra e à sua lei. É impossível eu viver uma vida que agrada a Deus sem que a minha mente esteja cativa à sua palavra. Deus não separa a doutrina de vida santa. Nós não somos autorizados a fazê-lo. Nós não devemos fazer isso, jamais, porque uma coisa está totalmente em harmonia com a outra. Totalmente em harmonia, não há separação, não há dissociação aqui das duas coisas. Deus fala: dela, da lei, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, a parte B do versículo. Ou seja, muito mais que uma vida que agrada a Deus, muito mais que condutas que agradam a Deus, muito mais que isso, todas essas coisas, vida com Deus, conduta que agrada a Deus, deve ser pautada e alicerçada na sua santa palavra. Não se desvie dela, da minha lei, nem para a direita, aqui eu estou falando em caminhar, nem para a esquerda, estou falando de santidade, estou falando de vida com Deus. Para onde quer que você andar, Josué, você vai ser bem sucedido à medida que a palavra do Senhor esteja na sua vida e na vida do povo de Deus. Isso a gente vê nos desafios que a igreja hoje tem. A igreja é bem sucedida à medida que a palavra de Deus é o centro dela. A nossa comunhão, ela é bem sucedida a partir de que a palavra de Deus seja o motivo da nossa comunhão. E a gente vê muitas igrejas hoje serem transformadas em ONGs, ou em clubes, ou em qualquer coisa, menos no ajuntamento solene, da onde nós nos ajuntamos para ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos une, é a palavra de Deus que nos faz estar aqui hoje, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos faz ter nova vida. Fora da palavra de Deus, aqui seria apenas uma reunião simples, qualquer, mas não. É o verbo do Senhor que é o centro do culto e da igreja santa. É Cristo Jesus, a palavra de Deus. E muito mais que isso, né? A gente vai ver que a vida que agrada a Deus precisa estar pautada na palavra. E o sucesso da missão de Josué estava diretamente condicionado a guardar a lei e fazer com que o povo cumprisse a lei. Ou seja, gente, não adiantaria fazer aqui milhares de estratégias militares, estratégia de guerras, enviar espiões à terra, construir embarcações para atravessar o Jordão, fazer estudos acerca das fraquezas dos povos que iriam enfrentá-los, dados estatísticos de todas as batalhas anteriores que os cananeus perderam e através desses dados atacaram seus pontos fracos. Não, nada disso adiantaria se a palavra de Deus não fosse o centro da vida deles. A vitória estava garantida, a herança da terra já estava garantida.
Se preocupa com aquilo que precisa se preocupar. Se preocupa com a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus, a lei, e fazer com que o povo cumpra. Ou seja, nada, nenhuma tática, nenhum estudo de guerrilha, nenhuma produção bélica em massa, nenhum exército grandioso, numeroso faria com que o povo de Israel herdasse a terra. O que precisaria era que Josué não fosse forte e corajoso para fazer com que o povo tivesse força suficiente. Não, mas eles precisariam ser fortes e corajosos para que a lei estivesse na sua mente, para que eles guardassem a lei e jamais se desviassem dela. Esse é o desafio de Josué. Isso mostra, aqui uma pequena aplicação, como os nossos piores problemas, nossos maiores problemas não são comportamentais, não são simplesmente de ordem éticas, mas de ordem doutrinárias. O problema do ser humano não é de ordem física, mas é de ordem religiosa. O problema do ser humano não se refere àquilo que eu simplesmente faço, mas àquele a quem eu adoro. Esse é o problema do ser humano. Por isso que não adianta transformar igrejas em ONGs, igrejas em ações sociais. Não, o problema do ser humano não está em comida, não está em bebida, nada disso. O problema do ser humano está num coração que na verdade está desviado do Senhor Jesus, desviado da sua lei, fora daquilo que agrada a Deus, e só vai voltar pela tua santa palavra, pela pregação da palavra, por aquilo que faz aquilo que era morto ser vivo. O problema do ser humano não é de ordem física, mas de ordem espiritual. Se refere a quem nós adoramos. A quem nós adoramos. E no versículo 8, ele segue: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, né? Esse versículo mostra que Josué precisaria ser forte e corajoso, e justamente o seu maior dos desafios era fazer com que o povo andasse na lei. E como que Josué deveria fazer justamente para que o povo andasse na lei e meditasse na lei? Esse versículo nos mostra isso. Primeiro ele fala: não cesse de falar deste livro da lei. É interessante como que Deus jamais autorizou o povo a deixar de ser instruído em época alguma da história. Deus não falou assim: estou vendo que vocês estão passando por uma situação complicada, difícil, vocês vão ter agora o Jordão, faz inimigos, né, fortes, mais numerosos. Faz o seguinte: esquece a lei agora, esquece a instrução, esquece tudo isso, se concentra na batalha, que é melhor, aquilo que é importante, aquilo que agora interessa. Depois a gente vê o que a lei está dizendo para nós aí, o que a palavra de Deus está dizendo, porque isso aí não é essencial, né? A gente pode tratar depois, né? A gente pode ver isso depois. E a gente vê, por exemplo, como que a preocupação do Senhor está naquilo que importa, né? Independente se o mundo está acabando, proclame a palavra, instrua e seja instruído pela palavra, porque disso depende a vida de vocês. Se a gente pensasse dessa forma, eu acho que estaria vivendo um outro cristianismo aqui nesse país, com certeza. A gente vê, por exemplo, que nesses momentos de pandemia, o que mais nós vemos são justificativas para as pessoas deixarem a santa instrução do Senhor, o santo ajuntamento do Senhor. O que não falta são explicações, o que não falta são motivos para que as pessoas deixem de congregar, porque não é essencial estar no culto do Senhor. Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar, eu tenho a minha saúde para me preocupar. Eu não estou falando que a saúde não seja importante, mas eu tenho coisas mais importantes para me preocupar, eu tenho a minha condição física para me preocupar. Será que se Deus estivesse preocupado com isso aqui diante de inimigos como Jordão, como os inimigos que estavam prestes ali a que Josué enfrentasse, né? Povos muito mais fortes, será que aqui não seria uma boa justificativa para Deus falar assim: se preocupe com seus inimigos, não se preocupe agora com a instrução do Senhor? É justamente ao contrário que ele faz. Ele fala: não deixe de ser instruído, não cesse de falar deste livro da lei, não cesse de falar o tempo todo. Mas tem inimigo, não cesse de falar. O que o Senhor está dizendo é:
disso depende a sua vida. Mais que pão, a palavra é essencial para os cristãos. Mais que remédios, que são importantes para o nosso contexto, a santa instrução é essencial para nós. Mais que combustíveis, comida, o que quer que seja, ouvir a voz de Deus no ajuntamento solene é essencial para nós. E em momentos de crise como esse, a primeira coisa que a gente deixa de lado são aquilo que não tem tanta importância assim. E se a gente seguir a palavra de Cristo, né, naquele enfrentamento lá na batalha contra Satanás, quando ele estava jejuando, né, no deserto, e ele fala para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Mais que pão, a nossa vida depende da palavra de Deus. Mais que qualquer coisa, a nossa vida depende do Senhor. A nossa vitória depende do Senhor. E essa vitória ela já foi decretada. A nós cabe agora cumprir a lei e fazer com que a lei seja cumprida pelo seu povo. Essa é a importância que o Senhor dá. É o Senhor dar importância à palavra de Deus. E nesse ponto, será que nós temos dado a devida importância à palavra do Senhor? Ou será que nós somente professamos que a palavra é importante? Será que nós temos nos comportados conforme a doutrina que nós pregamos? Será que nós temos nos comportado como se a palavra realmente, como se a nossa vida dependesse realmente da palavra de Deus? Porque o que eu vejo de muitos cristãos hoje, na prática, é que não depende. Pode ser algo deixado de lado para um momento mais oportuno. O Senhor não nos liberou nisso, jamais. Ele fala: medita nele, no livro da lei, né, de dia, de noite. Isso corresponde sim ao fato que nós precisamos nos encher o tempo todo da palavra. Porém, muito mais que isso, todas as nossas atitudes, todas as atitudes da nossa vida, bem como da vida de Josué, do povo de Israel, precisariam refletir a palavra e a vontade de Deus. O que sai desse púlpito não pode ser algo desconexo da minha vida. A minha vida tem que espelhar o púlpito, tem que espelhar a palavra. Por isso que falar que eu dependo da palavra é algo muito sério, porque nos momentos de crise é que nós iremos realmente mostrar quem nós verdadeiramente somos. Somos servos de Deus, servos de Moisés, confiamos em homens ou confiamos no Deus que salva? E o processo aqui é o seguinte: leia, compreenda, ensine, medita e viva a palavra do Senhor. Não tem como eu viver sem eu ler, sem eu compreender, sem eu ensinar, sem eu meditar. Uma coisa está totalmente conexa à outra, associada à outra. E no último versículo desse primeiro trecho aqui dessa perícope do primeiro capítulo, ele fala: não tu mandei eu? Uma pergunta, né? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa pergunta que Deus faz a Josué, e ela é interessante que o último, ser forte e corajoso, né? Ela é precedida dessa pergunta. Ele não simplesmente fala ser forte e corajoso mais uma vez, mas ele fala: não tu mandei eu? Não sou eu quem estou te mandando? Ou seja, a coragem e a força exigida por Deus eram ainda mais justificadas pelo caráter daquele quem vocacionou, daquele quem chamou, daquele que convocou. É Deus que está chamando, é Deus que está falando: ponha-te de pé. É Deus que está dando uma missão, é Deus que está condicionando o povo a vencer aquela batalha. Ou seja, não há outra alternativa para o povo que não seja ser forte e corajoso, por causa do caráter de Deus, não por causa da força de Josué, nem de Moisés, nem de ninguém, mas simplesmente porque quem está mandando você? Não sou eu? Deus fala. Porque se fosse qualquer outro homem, sim, ele poderia ter suas dúvidas, seus medos, seus anseios, suas fraquezas. Não, mas quem está mandando é Deus. É o Deus quem vocaciona. E se foi Deus quem chamou Josué para essa missão, ele deveria se encher de força e coragem, não por causa da sua capacidade, mas por causa daquele que o chamou. O povo, aquele que seria conduzido por Josué, teria que confiar plenamente nele, ter a plena convicção de que obteria êxito nessa missão,
justamente não por causa do seu poderio bélico ou por causa da força do seu exército, mas simplesmente por causa daquele quem vocacionou. Quando ele fala assim: não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Embora Josué fosse aqui o grande personagem da liderança do povo, aquele pelo qual eles conquistariam a terra, é de suma importância entender que o verdadeiro comandante aqui é o Senhor. O Senhor que comanda a batalha. Ele que é o grande general aqui. Josué seria apenas um instrumento para que Deus utilizasse e fizesse a sua vontade. Independentemente de onde ele estivesse e qual a situação que enfrentasse, Deus estaria com eles, e por isso ser forte e corajoso. Se fosse para eles serem fortes e corajosos por causa das forças deles, era melhor que eles nem fossem para a batalha. Porém, se confiarem plenamente do Senhor, vá, confiem naquele que vos chamou, e nos momentos difíceis, nos momentos às vezes até impossíveis. E é interessante que Deus não está prometendo aqui ausência de conflitos e batalhas, lutas, nada disso, mas força para enfrentá-los. Lembre-se que em todos esses momentos eu estarei com vocês. Em todos. Jordão, enfrentamento dos cananeus, derrubar a muralha de Jericó, dividir a terra, pecado, a gente vai ver que o povo caiu, o pecado ali, o pecado de Acã. Você tem todos os desafios e Deus promete estar com eles, independente da situação. Se preocupem apenas com o que devem se preocupar. Cumpram a lei e façam com que o povo cumpra a lei. Eu queria trazer agora algumas aplicações para nós, diante desse texto. Eu queria trazê-las de trás para frente. A primeira coisa é que o Senhor nunca nos prometeu ausência de tribulações, jamais. Nunca nos prometeu ausência de sofrimento, jamais. Nunca nos prometeu ausência de pandemia, jamais. Nunca nos prometeu ausência de perseguições, muito pelo contrário. Nós seríamos benditos quando nós fôssemos perseguidos por causa do seu nome. Quando ele diz para a nossa liderança, para a nossa igreja ser forte, é porque ele nos chamou e nos enviou. Lembre-se que cada cristão tem um chamado eficaz, a santa vocação de Deus, o chamado perfeito e eficaz de Deus em cada cristão. E disso não depende a minha força e a sua força, mas depende do Senhor que chamou. Nós somos chamados para ser o seu povo. A nossa liderança, o nosso pastor tem um chamado pastoral, foi Deus quem chamou. Fomos chamados, por exemplo, para desempenharmos diversas funções na sociedade, foi Deus que nos vocacionou a trabalhar. E quando nós estamos trabalhando, onde quer que seja, na qualquer área da sociedade, precisamos entender que nós estamos ali representando Deus diante daquela sociedade, em qualquer área da nossa vida, quer sendo professor, militar, músico, o que quer que seja, foi Deus quem chamou, para que nós, através da sua palavra, entendamos os seus chamados e cumpramos o seu chamado, fazendo aquilo que é bom, perfeito e agradável à sua palavra. Foi Ele que nos deu dons e talentos, justamente para desempenhar a sua função, o seu chamado. Independente de qualquer situação que nós nos encontrarmos, seja crise financeira, demissão no trabalho, crise de fé, decretos que nos impedem de cultuar a Deus, problemas de saúde, o que quer que seja, Deus nos encoraja e nos promete estar conosco todos os dias, e promete, através do teu Santo Espírito, jamais nos deixar. Aqueles que se dispuserem a ir aonde Deus mandar, irão experimentar a sua presença e o seu cuidado em todos os momentos e situações. É difícil, para nós entendermos os chamados de Deus e irmos, não onde nós queremos ir, mas ir aonde Deus mandar. E o que ele fala para a igreja é o seguinte: não te mandei eu, não te escolhi eu. Sejam fortes e corajosos para enfrentar os desafios que estão presentes no nosso contexto, mas que provavelmente
bem claramente irão piorar diante dessas circunstâncias do mundo. Sejam fortes e corajosos. A instrução do Senhor é para que a gente seja forte e corajoso, igreja e liderança. Porém, a palavra de Deus não dá para nós uma espécie de autoajuda religiosa que muitos teólogos, coaches fazem por aí. A ideia central é para que sejamos fortes e corajosos para obedecer a Deus e a sua palavra, e dela jamais se desviarem em momento algum. Esse é o desafio da nossa liderança, é orientar o povo de Deus a aprender a palavra e vivê-la em todo o tempo, não simplesmente dar estímulos ou ânimos sem que a palavra de Deus seja o centro. A gente precisa lembrar que Josué foi o grande líder de Israel que conduziu o povo até a terra prometida e através dele herdou a terra. Porém, Josué não era perfeito. A gente vai ver no decorrer da história vários erros de Josué. O povo depois vai enfrentar problemas. A gente vai ver, é só ler Juízes, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Porém, aquilo que Josué não conquistou, o nosso Josué perfeito, Deus de Deus, o verdadeiro Senhor é a salvação, conquistou em nosso lugar. Ele conquistou a Canaã celestial, o lugar de verdadeiro descanso, onde nós estaremos com Ele eternamente. Precisamos lembrar agora, em último lugar, que o Senhor, Deus, Cristo Jesus, é o Senhor da igreja. Por melhores que sejam os nossos líderes, eles não são perfeitos, e por isso nós jamais poderemos colocar a nossa fé e a nossa esperança nos nossos líderes terrenos. A nossa fé precisa estar em Cristo Jesus, o nosso mediador, sabendo que Ele nos conduzirá até essa terra santa. Ele nos conduzirá, quer seja pelo deserto, quer seja para atravessar o Jordão, quer seja para derrotar os nossos inimigos. E agora eu falo do mundo, da carne e do diabo. Isso Ele já fez em nosso lugar, mas nós estamos aqui neste mundo ainda como igreja que batalha. Ainda estamos batalhando contra esses inimigos. Mas assim como a conquista da terra por parte dos israelitas era certa, a conquista da terra santa, da terra celestial, é certa por meio daqueles que a conquistou, daquele que a conquistou, Cristo. Portanto, meus amados, não há nenhuma outra solução, outro caminho que nós, como igreja do Senhor, diante dos desafios que nós temos pela frente, diante dos desafios que nós temos na era presente, diante de qualquer coisa, de qualquer outra coisa que pode nos sobrevir, que não seja ser forte e corajoso para cumprir a lei de Deus e fazê-la ser cumprida, quer seja no meio da igreja, quer seja no meio da nossa família, porque é através da sua palavra que nós somos conduzidos em triunfo. Queria orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da sua palavra nós nos humilhamos e agradecemos, ó Pai, porque nós temos a santa instrução, nós temos, ó Pai, a escritura sagrada que nos guia por onde quer que nós estivermos, e é através dela que nós somos vencedores, ó Deus. É por meio do nosso Josué, Cristo Jesus, que nós com certeza herdaremos a terra prometida, o descanso eterno, ó Pai. Assim como nós já temos experimentado da salvação, nós sabemos que nós iremos experimentá-la de forma plena para a glória do Senhor, ó Deus. E neste momento queremos te pedir, ó Pai, coragem para cumprir a Tua palavra e fazê-la ser cumprida, ó Pai, diante de tantos desafios que a igreja vem sendo exposta, que nós sejamos somente submissos à Tua palavra, ó Deus, que ela seja a nossa suprema autoridade, que ela seja o nosso guia verdadeiro e que as nossas cabeças estejam somente submissas a ela, Senhor Deus, e que assim as nossas lideranças também estejam submissas à Sua santa palavra. Tenha misericórdia de nós, todas as vezes que nós nos ajoelharmos diante de outros altares, mas que nós possamos compreender, ó Pai, que o único Deus que nós adoramos não é homem algum, não é autoridade alguma que não seja o nosso Rei Jesus.
que Ele seja o nosso Senhor, que Ele seja o nosso verdadeiro conquistador, que Ele seja o nosso Deus o tempo todo, onde quer que nós estivermos, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, gratos pela Tua santa palavra, pedimos coragem para pô-la em prática, no nome de Jesus. Amém.